Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Data Access Latin America sobre Primary Key automática em Dataflex. Uma das novidades também parte do Dataflex 2025. Apesar do Dataflex já oferecer opções para criar Primary Keys, o processo precisava ser feito manualmente em versões anteriores. Agora, com o Dataflex 25.0, a gente está introduzindo uma forma automática de criar a Primary Key com a infraestrutura que você precisa para que a Primary Key funcione tanto para as tabelas Dataflex quanto para tabelas criadas em banco de dados SQL. Esse novo processo simplifica e agiliza a criação de novas tabelas, o que é bom para novos usuários e para simplificar a vida do usuário mais experiente, né? Vamos ver então como é que a gente usa esse recurso novo. Vamos lá, eu selecionei a Workspace Quick Start, está aqui na tela, que é instalada com o Studio, todo mundo tem, e nela eu vou criar uma nova tabela Dataflex. Então vamos lá, como vocês podem ver, o Workspace inclui algumas tabelas já, aqui que estão listadas. Uma dessas tabelas é essa DFList ID. DFList ID é uma tabela de sistema, a gente vê aqui no Properties Panel, é uma tabela de sistema e é criada vazia quando você cria uma workspace nova. No caso do Quick Start, a gente já tem algumas colunas aqui, né, que correspondem às tabelas que a gente está usando nessa workspace. Essas colunas guardam o último valor usado na identidade das tabelas na workspace. Nesse caso, a gente tem aqui order number, que é correspondente a order header, customer number, vendor number, as for customer e vendor table. Se a gente abre a tabela, aqui a gente faz um view table, a gente abrindo a tabela, a gente vai ver aqui os valores das identidades. Esses são os últimos valores usados na identidade dessas tabelas especificadas, né? Então é isso. Então essa é a tabela principal que guarda o valor do auto-increment das tabelas. Então vamos ver agora como criar, o que acontece quando a gente tem, cria uma tabela nova, né, no Dataflex 25.0. Então aqui a gente clica aqui, faz a opção é Create New Table. Aí a gente vê esse diálogo novo, né, que não existia anteriormente. Então nesse diálogo a gente tem três tabs aqui. A primeira, que é esse Manage SQL, é para você criar uma tabela nova usando Manage Connections, que você vai ter na sua Workspace, né? Então você entra com o Connection ID e as informações da tabela, e aqui no final você deixa essa opção marcada, né? Então você até vê uma descriçãozinha aqui, né? Que isso vai configurar a coluna, a primeira coluna dessa tabela nova como uma Identity Column, que no SQL é o que é usado. Então, a gente tem essa outra tab que é o Other, que é para outros drivers e para o ODBC, né? Então, é o mesmo tipo de esquema aqui, a opção. E por último, a Embedded. A Embedded é a tabela para criar a tabela Dataflex, né, que a gente vai criar agora. Então, o que a gente faz aqui? A gente cria, tem que entrar com o nome da tabela, vou botar minha tabela. E essa parte de baixo determina a Primary Key. A Primary Key
Isso é para automaticamente criar a primary key, e aqui a gente tem essa opção de Auto Increment Table. E essa combo aqui vai indicar, vai ter o nome de todas as tabelas de sistema existentes na sua workspace. Como padrão, a gente, se a DF Last ID existe nessa workspace, é a que vai ser mostrada, mas se você abrir aqui a combo, né, você vai ter a opção de selecionar uma outra tabela de sistema se existir na sua workspace, ou então não criar, né, mas o mais comum vai ser selecionar uma tabela de sistema e como padrão a DF Last ID. Então, se a gente cria isso, a gente, para criar a tabela, para começar a criação da tabela, a gente clica OK. Aí você já vê aqui que o nome já tem uma coluna nova, né? Que é o nome da minha ID, que vai ser a minha primary key. Já vem determinada e a gente continua. A estrutura, né, da tabela, a gente continua, botar nome e a data, aqui botar uma data. Então essa é a minha tabela. Eu criei. Quando a gente termina de especificar, né, então o nome automaticamente criado é esse, é o nome da tabela com ID no final. E a gente pode alterar, se quiser, como se fosse uma normal, né? Ou especificando a estrutura normal. Quando a gente termina aqui, você já pode ver que a tabela já está aqui o novo campo, né? A nova coluna. Já está aqui no DF Last ID, como a gente selecionou essa tabela, e a minha tabela já está aqui em cima, né? Então, quando a gente salva tudo, eu vou salvar aqui, já criei e já tenho meu campo aqui e a minha tabela. Se eu abro aqui, eu tenho as minhas colunas novas e tá tudo já no lugar, tudo que precisa, né, para a gente trabalhar com Primary Key já está setado no lugar. Uma coisa que também é feita automaticamente no Data Dictionary, se você abre aqui, você vê que a primary key já está com o auto increment ligado, né, a DF Last ID, que é a tabela que a gente escolheu de incremento. Então, automaticamente, isso tudo já é configurado para a gente, para facilitar. Agora, uma coisa, né, que é esse nome, se você percebeu, o nome da coluna já é predeterminado. Se você criar uma outra tabela, minha tabela 2, o nome da coluna vai ser minha tabela 2 ID, né? Então, mas isso é configurável. Você pode alterar. Normalmente você altera, né? Quando está editando a tabela, quando você está fazendo a estrutura, mas se você não quiser esse padrão de nome de coluna, você pode também alterar. E a forma de alterar, você vem aqui, abre no Tools e Configure Workspace. Aqui na última Workspace Preference, você vê que tem esse campo, né, Primary Key Format. Então aqui é o nome da tabela e ID no final, que foi o que a gente, né, viu que criou. Então, se vocês quiserem outra coisa, né, se não for esse padrão de nome que seja o favorito, né, aqui você muda o padrão seguindo isso, né, que é o nome da tabela, e se põe PM ou PK de primary key ou fica com ID. Então vocês determinam aqui como vai ser o nome do novo campo.
Depois que você salva isso, a próxima tabela que vocês criam já vai estar com o novo padrão de nome usado, né? E assim, tudo fácil e setado do jeito que o usuário precisa para começar a trabalhar. E como num passe de mágica já está tudo pronto e preparado para começar o trabalho na Workspace. Então, isso é o que a gente que eu queria mostrar hoje, né, para vocês. Agora, se vocês quiserem testar esse novo recurso, explorar outras novidades do Dataflex 20.5.0, não esquece de fazer o download no dataflex.dev. E também, para mais novidades, siga a gente nas redes sociais, que por lá a gente sempre compartilha novidade, atualização e tutoriais novos que a gente vai publicar também nos canais. Então é isso, pessoal. Até a próxima e aproveite os novos recursos do Dataflex 25.0.